Olá, eu sou a Audrey Moreira Roida e hoje no quadro Um Conto, um ponto e algumas reflexões aleatórias, eu trouxe um conto desse livro aqui que chama-se Encontrando o Paraíso. E quem quiser que conte outro, deve ser a coleção. Ele foi reunido, recontado pela Esther Becker, ilustrações de Marcelo Ribeiro, tem ilustrações bem bonitas desse livro com guache e lápis de cor, editado pela Rocco Jovens Leitores. Esse é um livro de histórias da tradição judaica. Eu tenho vários livros de contos de tradição judaica, de tradição indiana, de tradição muçulmana, de tradição grega. Eu adoro ter esse leque de opções, assim, sabe? Culturais. E principalmente quando a gente encontra histórias semelhantes. A história de hoje, então, chama-se O que é um dia ruim? Ó, vou mostrar aí para vocês a ilustração. É uma ilustração bem expressionista, assim, bem com a marca da mão, a marca do pincel, a marca do lápis. Vamos lá, então. Alguns alunos do famoso rabino da cidade de Meseritz foram procurá-lo ansiosos. Mestre, estamos confusos. Diz o Talmud, que é um livro sagrado, que nós devemos agradecer a Deus tanto pelos dias maus quanto pelos dias bons. Não podemos compreender isso. O que significa a nossa gratidão se nós a oferecemos igualmente para o que é bom e para o que é ruim? Quero que vocês viajem até Anapol. Lá, chegando, procurem o rabino Zúcia. Ele terá uma resposta para vocês. Os alunos empreenderam a viagem. Chegando a Anapol, perguntaram pelo rabino Zúcia. Nos limites da cidade, chegaram a uma rua mais pobre. Lá, apertado entre duas casas bem pequenas, encontraram um casebre minúsculo, miserável, quase em ruínas. Quando entraram, viram um ancião muito magrinho, sentado em uma mesa vazia, lendo um grande livro com a luz de uma única janela. Bem-vindo, visitantes, saudou o ancião. Por favor, me perdoem por não me levantar. Feri minha perna há dias e ainda não estou curado. Vocês gostariam de comer? Eu tenho algum pedaço de pão e um pouco de água também. Não, muito obrigado, Rabino, responderam os alunos respeitosamente. Nós viemos apenas para lhe fazer uma pergunta, uma única pergunta. O Rabino de Meseritz disse-nos que o senhor poderia nos ajudar a compreender por que nossos sábios dizem-nos para agradecer da mesma maneira tanto os dias ruins quanto os dias bons. O sábio rabino sorriu. Eu? Não tenho a menor ideia de por que o seu mestre, o grande rabino de Meseritz, lhes disse que eu conheceria a resposta para essa pergunta. Ele balançou a cabeça intrigado. Vejam vocês, eu nunca tive sequer um dia ruim. Cada dia de minha longa vida foi preenchido com milagres e bênçãos. Deus me dá tudo o que eu preciso todos os dias. Por isso, eu não sei o que é um dia ruim. Os alunos agradeceram e se foram, com a resposta gravada em seus corações. E aqui, ó, é a outra ilustração, olha que linda. Toda colorida, bem expressiva. Bom, então vamos lá, né, falar um pouco sobre esse conto. É um conto de sabedoria, né, um pouco de moral também. E eu tenho algumas considerações aleatórias sobre ele. Uma delas é que eu acho que há um risco de a gente cair numa... Ai, meu Deus, caiu mesmo o negócio aqui. Peraí.
Deixa eu ver se parou a gravação, calma. Ótimo, não parou a gravação. Que o negócio é ao vivo. Ao mesmo tempo que esse conto nos fala de sermos gratos por aquilo que temos, né, de ter um contentamento sobre a vida que a gente tem e de a gente reclamar menos, de a gente olhar mais para o copo vazio, menos para o copo vazio do que para o copo cheio, né? Eu acho que tem isso que é importante, que é a gente olhar para a nossa vida e entender que pode ser que a gente não tenha tudo o que a gente queira naquele momento, mas a gente tem tudo que a gente precisa para crescer, né? Para evoluir, para aprender com o que a gente precisa aprender. Nossa, tá difícil aqui, pontuou, gente, olha aí. Tô falando de aprendizado, tá difícil o negócio aqui. Então, tem uma diferença, né, entre o que a gente quer e o que a gente precisa, né? No geral, é difícil de a gente coincidir as duas coisas, né? Então, eu acho que em relação a isso, eu acho que tem uma grande beleza, assim, no conto, de pensar, de ajudar a gente a pensar que a gente tem o que a gente precisa para evoluir, para aprender, para fazer da nossa vida algo significativo para nós. Então, nesse ponto, eu acho que é muito interessante pensar esse conto, né? Ao mesmo tempo, ele também traz um pouco uma apologia a uma conformação, assim, né? E novamente, né? Aqui não estamos falando de verdades absolutas, eu estou falando de uma impressão minha, que é aquela coisa assim, eu tô miserável, eu tô aqui dentro de uma condição de saúde terrível, eu tô com a perna machucada, eu tô dolorido, mas tá lindo, tô cheio de bênçãos. Que é uma coisa um pouco característica da lógica judaico-cristã, né? Que é assim, o apego, não é apego, mas é uma certa romantização dessa condição que, não, o que importa é a minha vida interna, o que importa são as bênçãos internas que eu tenho, né? E às vezes isso é muito usado como uma justificativa para justificar a pobreza, né? Para falar, não, você tá pobre, mas olha só, olha quanta coisa bonita você tem ao seu redor, né? E como diria alguém que eu não me lembro agora, quem gosta de pobreza é o intelectual de esquerda, entendeu? O pessoal pode querer me cancelar, né? Mas o intelectual, talvez, não sei se o de direita não conhece, mas a frase é essa de o cara de esquerda, a pobreza não é, né, não é uma condição romantizável, né? E ali, a descrição que os meninos fazem do casebre é uma condição de muita dificuldade, né? De muita escassez. E aí eu tenho uma certa preocupação com essa romantização da escassez, assim, sabe? E com uma coisa assim de uma positividade tóxica, que é algo que é bem contemporâneo, né? Que é uma frase bem contemporânea, assim, né? Então, eu não tenho uma resposta pronta para qual que é a medida entre você, de fato, ter um contentamento com o que você tem e poder olhar ao seu redor e falar, meu Deus, olha só, eu tenho aqui uma casa, eu tenho um lar tranquilo, eu sou casada com um homem maravilhoso, com uma mulher maravilhosa, eu tenho filhos ou eu não tenho filhos, porque eu quis, né? Eu tenho um trabalho, eu tenho comida na mesa, quer dizer, eu tenho muitas coisas que são realmente bênçãos e que a gente às vezes se esquece de agradecer, né? Então, a gente tem saúde, a gente anda, a gente faz cocô sozinho, porque tem muita gente que não consegue. E essas coisas são, de fato, coisas pra gente ser grato todos os dias, né? Porque muitas vezes a gente só passa pelo cotidiano, o cotidiano atropela a gente, ainda mais em grandes cidades, e a gente nem se dá conta de que, assim, passou, meu Deus do céu, né? A gente não consegue valorizar esse tipo de existência simples, né? Ao mesmo tempo,
qual que é o limite, né, entre a gente ser grato pela vida boa que a gente tem, mesmo ela não sendo a vida perfeita, porque nunca vai ser, e a gente ter um movimento de, não, peraí, mas eu quero, não tá legal essa determinada condição de saúde, não tá legal essa determinada condição financeira, eu sou grato, mas eu quero melhorar, né? Eu não vou passar por cima de ninguém, eu não vou exceder o meu nível de ganância, eu não vou machucar ninguém, eu não vou trair ninguém, mas eu não tô satisfeito com essa condição determinada e eu quero mudar. Então eu termino aqui a reflexão pensando que esse é um conto que ele me faz pensar nessas duas vertentes e não só na vertente do ser grato pelos dias, de não admitir os dias ruins, né? Porque para mim o Rabino ele não olha, ele não consegue admitir que tem dias ruins. Todos os dias tem algo que ele interpreta como positivo, né? Mas eu acho importante a gente reconhecer que tem dias que a gente tem dias ruins mesmo, né? Que é difícil e que, enfim, que a gente vai passar por eles, mas eu acho importante, assim. Então, eu gostei desse conto e ele é, de novo, né, um conto que eu escolhi, assim, aleatoriamente, ele é, como é que chama isso? Quando ele fala, quando é sincrônico, né? Ele diz sobre, ele fala com o momento em que eu tô, né? Com o dia que eu tô, enfim. E aí eu acho que ele me ajuda a pensar das duas maneiras, sabe? Dos dois lados. Tanto em agradecer pelo que eu tenho, quanto pensar em estratégias para eu alcançar os objetivos que eu quero sem romantizar, né? Então é isso, pessoal. Estamos aí, ó, devagar e sempre. Eu tô aqui justamente com uma condição meio tendinítica aqui, então eu tô indo devagar com o andor aqui. Mas ele tá crescendo, ó. Se vocês estão acompanhando os vários vídeos, ele já tá grandinho aqui, esse chá. Agradeço você ter ficado comigo até aqui e até a próxima. Muito obrigada. E o momento clássico, que é conseguir desligar isso aqui, ó.